Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma coisa do mundo teológico, alguma notícia ou alguma informação. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros que chegaram aqui no canal, mas antes eu gostaria de mostrar o que eu estou lendo. Eu já mostrei em algum vídeo aí para trás, mas vou reforçar aqui. O que eu gostaria de estar gastando mais tempo, ou o que eu deveria estar gastando mais tempo, é nessa leitura aqui, ó, Engajamento Cultural, da Thomas Nelson Brasil, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e diferentes perspectivas cristãs. Então, esse é um livro que eu deveria estar gastando mais tempo nele, mas a leitura está muito lenta nesse livro aqui. Bem, o que eu gostaria de estar gastando mais tempo? Nesse livro aqui, ó, Brasil, uma história, do Eduardo Bueno, da editora Leia. Livraço, como eu tenho aprendido sobre a história do Brasil através desse livro. São textos curtos a respeito dos diversos períodos da história do Brasil, mas que trazem muita curiosidade e muitas coisas interessantes. Por exemplo, você sabe quanto tempo ficou aqui Pedro Álvares Cabral, quando encontrou o Brasil, quando descobriu, entre aspas, o Brasil, e a gente vai descobrir por que é entre aspas, mas quanto tempo ele ficou aqui antes dele partir novamente? Eu não sabia essa informação e eu nem sabia o que ele fez em cada um dos dias que ele passou aqui, e nós encontramos essa informação aqui muito bacana. Inclusive eu até imprimi a carta completa lá de Pedro Vaz de Caminha para me ler e ver o que ele tinha escrito para o rei de Portugal. Muito interessante, livraço, muito bom mesmo. Mas estou gastando mais tempo nessa leitura aqui, ó, Destinados a Reinar, do Joseph Prince. O segredo para o sucesso, a plenitude e a vida vitoriosa já preparados para você. Literalmente a promessa de você se transformar num Power Ranger espiritual. É hora de morfar. Bem, esse livro aqui é um livro muito perigoso, muito perigoso. Ontem eu estava lendo o capítulo 4 dele, e o capítulo 4 mostra o quanto esse livro é perigoso. Eu vou fazer uma resenha completa, mas sabe, você consegue ler o livro do Joseph Prince, por exemplo, uma página inteira concordando com ele, concordando com aquilo que ele está falando, né, sobre a graça, sobre tudo o que Jesus fez e não o que você faz, o quanto nós não conseguimos atingir a salvação através de nós mesmos. Tudo isso está de acordo e está ok. Mas lá no meio ele coloca uma pegadinha. Lá no meio ele coloca realmente para onde ele quer te levar e o que ele quer colocar aí na sua mente. O que ele quer fazer você pensar que são as vitórias, o que Cristo conquistou na cruz para você. É muito perigoso. Talvez seja o livro mais perigoso que eu já li, assim, desses autores da teologia do coach, da prosperidade ou do cristianismo afetivo. Muito bem, vamos agora aos livros que chegaram aqui no canal. Temos aqui dois envios de duas editoras diferentes. A primeira delas é da editora Sextante. Eu gosto muito da editora Sextante e gostaria que ela me enviasse os livros de ficção dela, né? Os livros romances e tal. Mas aí ela decidiu me enviar esse livro aqui, ó. Pedro Siqueira, autor de Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Viagens Místicas. Minhas experiências com anjos santos em peregrinações pelo mundo. Bem, dá para saber que a editora Sextante não assiste o nosso canal, porque ela saberia que eu não leio nem do ponto de vista cristão evangélico protestante. Quer dizer, tenho lido coisa ruim cristã protestante. Por que eu vou gastar tempo lendo coisa ruim católica? Não faz sentido, né? E ele é católico mesmo. Aqui diz que ele conduz um grupo de orações católicos centrados na devoção mariana do Rosário, em que transmite revelações do Espírito Santo, mensagens de Nossa Senhora e dos Santos Anjos. Tá, então traduzindo, realmente a editora Sextante, infelizmente, fico grato por lembrar do Livros e Teologia, mas ela não assiste o canal para saber que isso daqui realmente não tem como ser lido, né? Eu não leria nem se fosse protestante, quanto mais católico. Obrigado, editora Sextante, pela lembrança, mas faltou aí fazer um pouquinho mais de consulta para saber o tipo de literatura que nós trazemos aqui. Bem, a editora Petra vive me enviando alguns livros e esse aqui é um pouco mais interessante. Nós temos aqui Papa Francisco e Bento XVI, dois papas e uma só igreja. E nesse livro aqui nós vamos ter os discursos do Papa Francisco e do Papa Bento XVI colocado um contra o outro para fazer uma análise. E aqui, na cartinha que eles enviam, fala o seguinte: livro coloca lado a lado discursos de Papa Francisco e Bento XVI e mostra que, apesar de terem estilos diferentes, os dois líderes estão em profunda consonância espiritual. Muito bem,
Tá aqui a cartinha que eles enviaram. Esse é um livro que eu tenho mais interesse em ler. Eu tenho visto algumas coisas, né? E não sei, pelo menos na minha mente caiu por terra essa história de Igreja Católica Una. O que existe de católico, e eu digo católico mesmo, que está lá, padre católico, que não foi excomungado, que está lá dentro da Igreja Católica, que não considera, por exemplo, o Papa Francisco como o verdadeiro Papa, ao contrário, considera ele uma espécie de anticristo, o mesmo acontecendo com o Papa Bento XVI. Olha, sinceramente, essa história de Igreja Católica Una é só para inglês ver. Mas tudo bem, aqui nós temos então os dois discursos. Eu sou muito mais fã, não sou fã, né? Mas assim, eu gosto muito mais do Papa Bento XVI. Para mim, ele é um teólogo, ainda que eu não concordo com a teologia dele, mas ele é um teólogo. O Papa Francisco, sinceramente, de teólogo, ele não tem absolutamente nada. Ele pode ser o Papa das multidões, mas de teologia, sinceramente, até agora o que eu li dele, ele demonstra-se muito menos conhecimento do que o Papa Bento XVI, que eu já li alguma coisinha também. Bem, obrigado, editora Petra, muito obrigado pela lembrança. E vamos agora aos livros cristãos protestantes, por assim dizer, que chegou aqui no canal. Vamos lá, eu quero começar mostrando esse daqui, Mundo Plural, que tem a organização do Timothy Keller e John Inaus. Eu não sei, eu acho que esses livros estão começando a ter o nome do Timothy Keller só para ter. Já viu quando vai ter filme e aí, para ter um peso, coloca produzido por, e aí coloca um grande diretor, só para chamar a atenção para o filme? Eu não sei. Eu estou achando que esses livros estão começando a fazer assim com o Timothy Keller. Nós temos aqui, se não me engano, 1 ou 2 artigos que são do Timothy Keller. Ele vai falar sobre, na parte 1, que é Concebendo Nossa Interação, nós temos ali o pastor, o artigo chamado O Pastor, que tem o Timothy Keller. E só. E aí depois, lá no final, na conclusão, ele volta novamente. Ok? Então ele tem ali uma participação na introdução, esse artigo, e uma participação na conclusão. Bem, mas é um livro interessante porque ele vai falar sobre essa questão do mundo plural, como viver fielmente em um mundo de diferenças. E aí ele tem a parte 1, que é Concebendo Nossa Diferença. Na parte 2 tem Comunicando Nossa Interação. Inclusive o primeiro artigo dessa parte 2 é daquela autora lá do Liturgias do Ordinário. Que mais? Temos ainda na parte 3, Dando Forma à Nossa Interação. Bem, é um livro interessante, a editora Vida Nova lançou aí. Eu gosto desses livros de artigo porque você não precisa ler todo o livro, você não precisa pegar de capa a capa. É como esse daqui do Engajamento Cultural, né? Você não precisa ler na ordem, não precisa ler de capa a capa, você pode pegar o assunto que você quer ler. Bem, além disso, nós temos esse livro aqui que chegou também da editora Vida Nova, Pregando o Cristo em Toda a Escritura. Esse nós temos aqui uma forte indicação do Timothy Keller, que diz o seguinte: Edmund Clough, que é o autor do livro, me ensinou a pregar o evangelho ao público pós-moderno. Quem quiser aprender a fazê-lo, encontrará nesse livro um tesouro. Então, o Timothy Keller está dizendo que esse cara aqui, o Edmund Clough, ensinou ele a pregar o evangelho para o mundo pós-moderno. E, sinceramente, não existe ninguém, pelo menos vivo que eu conheço, que pregue melhor o evangelho para o mundo pós-moderno. Então, se ele ensinou Timothy Keller, deve ter coisa boa por aqui. Eu sei que surgiu, eu até ouvi uma boa parte do podcast da editora Vida Nova, onde, se não me engano, o Franklin Ferreira fala a respeito desse livro aqui. Eu acho que é o Franklin Ferreira mesmo que fala a respeito desse livro aqui, ok? Então, dá uma olhada aí no podcast Vida Nova. Tem tanto nos agregadores de podcast como tem no YouTube também. Nós temos também aqui mais um livro da editora Vida Nova. Hoje, pelo jeito, só tem Vida Nova, né? Hans Newman, Evangelização e Apologética por Meio de Perguntas. Está aqui, ok? O Hans Newman. Aprendendo com Jesus a fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas. Então, esse é um livro que vai te ensinar a fazer apologética através de perguntas. Então, na parte 1, por que fazer perguntas? Na parte 2, que perguntas as pessoas estão fazendo? Na parte 3, por que perguntas e respostas não bastam, ok? Então, nós temos aqui um livro que vai te ensinar apologética através de perguntas. E tá passando um carro de som incrível, cara. Como eu moro num bairro que gosta de carro de som. Jesus amado. Cara, não é possível que em século XXI as pessoas não entendam que isso não chega onde deve chegar. Se eles fizessem
publicações no Facebook, no Instagram, localizado por geolocalização, eles, sabe, conseguiriam muito mais público do que um carro de som de manhã passando na rua. Bem, eu vou continuar fazendo vídeo sem edição, pessoal. Olha só, mais um livro que chegou aqui é do C.S. Lewis, Milagres. Melhor as músicas que eles escolhem. Música clássica, Beethoven, ó. Caraca, estacionou aqui na porta. Ó, vamos lá. C.S. Lewis, Milagres. Nós temos aqui Super Center, promoções incríveis para você. Jesus, meu Deus do céu. Vamos lá. C.S. Lewis, Milagres, da Thomas Nelson Brasil. Esse é um livro muito esperado, né? A publicação da Thomas Nelson Brasil a respeito disso, porque o C.S. Lewis escreveu um livro inteiro apenas para falar sobre milagres e falar sobre a questão de como acontece, o que é um milagre e assim por diante. São 17 capítulos, e aí nós temos aqui, por exemplo, o naturalista e o sobrenaturalista, a principal dificuldade do naturalismo, uma dificuldade adicional do naturalismo, milagres e as leis da natureza, um capítulo quase desnecessário, coisas vermelhas nojentas, que mais? Sobre a probabilidade, o grande milagre e assim por diante, ok? Então, livrinho, cara, ficou muito legal essa capinha aqui do Touch. Aqui nós temos 2 peixinhos, né, para simbolizar os milagres. Beleza. E por último, eu nem abri ainda, chegou aqui também o novo livro do Jonas Madureira aí sobre São Tomás de Aquino. Essa, se não me engano, é a tese de doutorado do Jonas Madureira. Se não me engano, é a de doutorado. Não sei se é de mestrado ou de doutorado, mas acho que é a de doutorado. Tomás de Aquino e o conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia. Obviamente, o Jonas Madureira fez todo um serviço, né, de adaptação da tese de doutorado dele para a forma escrita de livro, para ficar mais fluida, né, para ficar um texto menos acadêmico. Então nós temos aqui prefácio de Carlos Arthur do Nascimento, e dizendo, é possível fazer teologia sem recorrer à imaginação? Legal, né? Conhecer a tese de doutorado do Jonas Madureira. Está aqui também. Muito bem, pessoal. Esse foi o Drops, que já deixou de ser Drops há muito tempo, né? Tá virando vídeos normais aqui no canal. Fiquem com Deus. O seguinte, vai ter agora, provavelmente no domingo, um vídeo bem interessante a respeito do Liturgias do Ordinário. Então, aguarde aí, que vai ser um vídeo muito, muito interessante. E no outro domingo, nós já devemos ter a resenha completa desse livro aqui. Me acompanhem lá no @Notícias Teológicas do Instagram, porque eu vou postar alguma coisinha por lá, algum vídeo por lá, também comentando sobre as minhas leituras, principalmente sobre esse livro aqui, que está me trazendo, assim, muita apreensão a respeito daquilo que denominados cristãos estão lendo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça o seu like e até o nosso próximo vídeo.